Oi pessoal, hoje no canal Direito com Elas nós falaremos do princípio da função social do contrato. Princípio contemporâneo, resultado de uma nova ordem contratual. Princípio previsto no artigo 421 do Código Civil, que estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Para alguns doutrinadores, o princípio da função social do contrato foi inspirado na função social da propriedade, prevista no artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Para outros, foi inspirado no ideal da solidariedade. Fato é que o princípio da função social do contrato é resultado das profundas mudanças do Estado social, visto que a sociedade clamou por avanços e evoluções políticos-sociais em busca de uma sociedade muito mais solidária. Porque o Código Civil de 1916 foi um Código Civil pautado na codificação francesa. Foi um Código Civil inspirado nos ideais individualistas e liberalistas. No Código Civil de 1916, prevalecia a livre manifestação da vontade. Enquanto que no Código Civil de 2002, prevalecem os ideais da eticidade, da socialidade e da operabilidade. O Código Civil de 2002 foi inspirado no bem-estar social e a livre manifestação da vontade foi mitigada justamente em virtude da função social do contrato. Desse modo, o contrato, que antes era visto como instrumento de circulação de riquezas, atualmente é visto também como instrumento de cooperação social. Portanto, as partes têm liberdade de contratar, porém, em razão e nos limites da função social do contrato. E o princípio da função social do contrato é tão importante que foi alçado à categoria de princípio de ordem pública e interesse social, tanto que previsto expressamente no parágrafo único do artigo 2035 do Código Civil. Olha só, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. Pois bem, o que significa a função social do contrato? O que é o contrato que atende à função social? Alguns entendem que a função social é o imperativo ético da socialidade. Para outros, a função social significa o atendimento dos interesses da coletividade, em detrimento dos interesses individuais. Se o contrato é instrumento de circulação de riquezas, significa dizer que o contrato é instrumento da nossa ordem econômica. E se o contrato é instrumento da nossa ordem econômica, a nossa Constituição Federal pode nos trazer algumas ideias do que significa atender a essa ordem econômica. Pois bem, o artigo 170 da Constituição Federal nos traz os princípios da atividade e da ordem econômica. Vamos verificar? Título 7º da Ordem Econômica e Financeira, capítulo 1º, dos Princípios Gerais da Atividade Econômica, artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Primeiro, soberania nacional.
Segundo, propriedade privada. Terceiro, função social da propriedade. Quarto, livre concorrência. Quinto, defesa do consumidor. Sexto, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Sétimo, redução das desigualdades regionais e sociais. Oitavo, busca do pleno emprego. Nono, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, se o contrato é instrumento de circulação de riquezas e se ele é instrumento de uma ordem econômica, o contrato que atende à função social é o contrato que atende aos princípios da ordem econômica. Então, o contrato que atende à defesa do consumidor, o contrato que respeita o meio ambiente, o contrato que busca reduzir as desigualdades regionais e sociais, é o contrato que atende à função social. Portanto, respeitados os princípios da ordem econômica, estariam sendo respeitados os princípios da função social do contrato. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do meu primeiro vídeo. Curtam e compartilhem. Inscrevam-se no canal e estejam sempre conosco. Esse é o canal Direito com Elas. Um beijo e até mais!